Vamos lá? Então, sem perder mais tempo. A ideia é o seguinte, a gente vai passar durante essa semana a nossa visão de como fazer esse projeto Filho Milionário e com todo o desenho dele, o passo a passo. Na verdade, o intuito é fazer uma comunidade mesmo que com o tempo os pais consigam pensar junto como grupo, como agir, né? Como ensinar um outro, aprender um com o outro e conseguir guiar, fazer uma vida diferente do que a gente teve, né? Aquilo que você ouve sempre dos pais. Quero que meu filho tenha uma coisa diferente do que eu tive, só que agora tá a prova, né? Agora é hora de agir mesmo. Como que vai ser isso? Cada dia um tópico, tá? Cada dia um tópico do que a gente acredita que é necessário para você começar a pensar da forma certa. Porque sempre o contexto é o mesmo. Aquele, e se eu soubesse disso antes, né? Pode ver tudo na vida, tudo, mas principalmente com relação a finanças, né? Principalmente com relação a dinheiro. Aí se eu soubesse disso antes e segunda-feira eu começo. Então, para não ter que esperar para a próxima segunda-feira, a gente já começa nessa, que pode ser a mudança de uma vida a partir de hoje, né? Ali, este é o grande foco nosso, beleza? Vamos em frente? Alguma coisa, Ju, para colocar ainda? Não, só uma pessoa comentando ali se 15 anos é uma idade boa para começar. Eu acho que sempre o hoje é a idade boa para começar, tá? Se você tem um mês ou 71 anos, hoje sempre vai ser melhor do que amanhã. Pela própria questão dos juros compostos, para não ter que esperar para a próxima segunda-feira, como eu disse, né? Quantas vezes eu já falei, eu devia ter começado antes? Não faz diferença. Por quê? Você vai entender que um conceito básico. Quando você procura alguma coisa na vida, não existe ontem e não existe amanhã. A única forma de você agir na tua vida, o único jeito de você mudar alguma coisa na tua realidade é o que você faz hoje. É começar agora, né? Não Hoje. dá pra deixar. Hoje. Eu não gosto de começar coisa na segunda-feira. Na hora que você quer iniciar alguma coisa, você inicia naquele momento. Porque a segunda-feira vai chegar, você vai esquecer, vai deixar pra próxima. E quando você vê, já passou anos. Daí você fala, mas se eu tivesse começado, se eu tivesse feito. Né? Então, o primeiro passo a ideia de você procrastinação, né? Isso eu acho que é uma das características mais claras do brasileiro, né? A gente procrastina. Deixa pra amanhã. Deixa para amanhã tudo. Deixa para amanhã a academia, deixa para amanhã o regime, deixa para amanhã a reeducação alimentar, a reeducação financeira e tudo mais. E com esta nossa procrastinação, junto com a preguiça, o resto do sistema ganha em cima da gente. Aí ganha banco, ganha cartão de crédito, ganha o seguro, ganha o consórcio e aí vai. Beleza? Vamos em frente? Tocar em frente aqui? A primeira coisa eu acho que a gente tem que conversar é o porquê fazer isso, tá? O porquê, o nome do projeto, Filho Milionário, que na verdade pode ser aplicado para qualquer pessoa. Você vai ver que olhando esse sistema, você pode aplicar em qualquer caso. E eu te garanto que se você aplicar, vai dar certo. A gente prova isso. Se você aplicar, funciona, tá? Funciona. Agora o ponto é por quê, tá? Por que que você quer fazer com que teu filho tenha milhões? Quanto você quer que ele tenha, né? Qual que é a razão por trás? Qual que é a razão por trás disso? O teu porquê, Joel, é o quê? Na verdade, até antes de começar o meu porquê, eu vi ali, a gente sempre quer dar melhor para o nosso filho. Foi o gancho que eu peguei ali, que uma das pessoas que estão assistindo comentou isso, né? Mas, na verdade, dar o melhor para o nosso filho, sem ter um porquê, um motivo, não faz lógica, né? Então, na verdade, o que eu quero que meu filho, na verdade, que ele aprenda a educação financeira. Não é simplesmente conseguir um montante X para ele quando ele tiver 18 anos. Eu quero que ele aprenda financeiramente como conseguir aquilo. Então, assim, no passo a passo, como que faz para guardar e como que ele vê aquilo funcionar. Porque senão, simplesmente ter o dinheiro para ele não tem muita lógica, na minha opinião. E para você? A Juliana descreveu bem uma situação que a gente tem que pensar. Nós somos treinados para procurar o objetivo, tá? O final, o resultado. Todo mundo quer ter o corpo da Gisele Bündchen, você entende? Eu quero ter o corpo de não sei quem. Eu quero ter o corpo do Cristiano Ronaldo. Eu quero ter o carro do Neymar. Quero ter o helicóptero do Neymar. A gente olha só o resultado. A gente olha o placar. A gente não olha o processo. O que ela está dizendo é que para ela, como mãe, o mais interessante não é quanto ele vai ter na conta com tantos anos. Como a gente mostra aqui direto, é mostrar para ele dia a dia o processo que a gente fez para ele chegar até lá. Porque se ele aprender que durante aquele processo, durante aqueles 20 anos com aquela educação financeira, ele chegou até ali, nos próximos 20 ele pode chegar muito mais longe, nos próximos 40 ele pode chegar mais longe e passar isso para os filhos. Você entende? É o amor no processo. É o amor no processo e não no resultado final. Eu noto isso em tudo.
É muito comum, a gente fala muito de bolsa no dia a dia, no própria questão de trade, e é incrível como as pessoas querem ter o resultado de alguém, mas não querem passar pelo processo que o outro passou. Você deve notar isso na vida, em tudo que você faz, né? Então, saber o porquê antes faz muito mais sentido. Porque se a Juliana parar e pensar assim, eu vou guardar R$1.000 por mês, porque daqui 30 anos o Tutu vai ter 12 milhões de reais, puta, 30 anos demora tanto, né? Demora tanto que talvez desanime. Só que se ela parar pra pensar, vou guardar R$1.000 por mês e ensinar ele todos os meses, porque eu sei que a qualquer momento ele sabe o que fazer a partir dali, é outro tipo de situação, porque você está vencendo todos os meses. Vencer todos os meses um processo é muito mais motivante do que aguardar uma coisa que vai acontecer daqui 30 anos, não é? Com certeza, né? A gente sempre fala, quando você tem uma meta, um objetivo, você divide ela em partes, né? Então, metade de um objetivo, a outra metade, e vai indo até chegar no seu objetivo geral, né? Não sei se ficou claro isso que eu quis dizer. Na verdade, para qualquer meta, você pega uma meta grande, correr 42 quilômetros uma maratona. Você não vai conseguir fazer isso, né? Primeiro porque você não tem um porquê. Para qualquer pessoa que você falar, vou correr uma maratona de 42 km, ela vai falar, você é um idiota, você é louco, vai morrer. O teu corpo vai falar que você vai morrer. Tanto é que a hora que passar, cara, 1 quilômetro você vai ver que o teu corpo vai falar, para, que senão você vai morrer. Tá? Você tem que estar muito convencido do porquê correr aquele 42 km. E você não adianta, mesmo por mais que você esteja convencido, se você tentar fazer correndo 42, eu não vou chegar a 5. Só que se eu correr o primeiro dia 1 km, depois de uma semana 2, depois 5, depois 10, depois 20, eu escalonando e batendo meta a meta, eu chego em 42 muito mais fácil. Esse é outro detalhe, as pessoas querem resultado curto, rápido. Gente, um curso bom para ser vendido. Como ganhar muito dinheiro rápido e sem nenhum risco na internet. Ô Luiz, tem? Lógico que tem. Tem que pirâmide financeira, todas são assim. Todas. Você ganha sempre garantido, rápido, tranquilo, 10% ao mês, é uma moleza, tá? Agora o trouxa é o que cai, né? Trouxa é o que cai, não tem saída. Na verdade é um processo, né? Você tem que pensar no processo inteiro. Não só ter o teu objetivo lá no fim, que é importante você ter o objetivo lá no fim, mas como que você vai alcançar, e escalonando, colocando as metas pequenas para chegar. Como um exemplo dado ali de percorrer uma maratona, por exemplo. Bacana, Luiz, entendi essa parte, mas o que tem a ver isso em conseguir a independência do meu filho, ficar milionário? Tem a ver com o quê? Você vai entender daqui a pouquinho. Pensa como um processo, tá? Primeiro descobre o porquê e depois o como. Nós vamos passar por esses dois caminhos antes. Luiz, mas você não vai mostrar como faz, como abre carteira? Esse é o grande pepino. As pessoas não entendem que tem que ter um processo, não é na loucura. Tá? Não tem fórmula mágica. Existe fórmula que funciona. Só que geralmente dentro de uma sequência. Vamos em frente. Olha aqui, ó. É isso que você tem que pensar. Sempre que você conquistar alguma coisa na vida, e isso a gente ensina desde pequenininho em casa, vai ter muito parecido com esse esquema aqui, tá? Uma lógica que a primeira, o que a gente é acostumado a saber, gente? A parte da filosofia para frente. Você tá vendo que tem uma voltinha aí? Planejamento, ação, recalcula a rota. A maioria das pessoas entendem isso e nem começam por aí. Como eu te falei, a pessoa pensa assim, quero ter o corpo do Cristiano Ronaldo. É isso que ele pensa. Ele já começa mais ou menos no resultado, não é nem o pra quê. Mas pra quê? Não sei. Você já não tem motivação, mas vamos dizer que você tenha motivação. Quero ter o corpo do Cristiano Ronaldo para o meu projeto verão. Ótimo. O que você faz normalmente? Você faz um planejamento? Então, planejamento para ficar com o corpo do Cristiano Ronaldo ou da Gisele Bündchen, todo mundo sabe. Pena que eu não tô com o chat aberto aqui, mas você ia saber qual que é. Todo mundo. Não há uma pessoa na Terra que não sabe o que tem que fazer para ficar com o corpo do Cristiano Ronaldo ou da Gisele Bündchen. É só fechar a porra da tua boca, ir pra academia o dia inteiro e ralar. Todo dia. Comer aquelas comidas que tem gosto de papel, fazer exercício todo dia e tomar suplemento igual um louco. Pronto, vai dar certo. Vai dar certo. Luiz, não deu ainda. É que falta tempo. Continua fazendo porque vai dar certo. A fórmula é fácil, tranquila, de graça. Todo mundo sabe, mas pouca gente faz. Tá? Só que este é o planejamento. Simplesmente o planejamento. Só que percebam que o planejamento dói. Dói. Você tem que parar de comer, você tem que fazer exercício, é tudo dor, tá? E o mais louco, você tem que agir para acontecer. Você tem que fazer uma ação. Cara, planejar já é ruim. Agir para uma coisa que causa dor é pior ainda. E vou além. Você tem que ainda, quando dá errado, recalcular a rota, voltar e fazer tudo de novo. Pô, quem tem um tipo de saco para isso? Né?
Quem tem um saco para isso? Não tem como fazer. Então o que acontece para quem dá certo? E é por isso que a gente fala como se ajuda a criança. Você tem uma filosofia por trás. Se você tiver uma filosofia por trás, as coisas mudam. Muda totalmente, mas muda totalmente de sentido. Tenta pensar num caso religioso. Se você parar para pensar como funciona uma religião, você vai entender como uma filosofia e uma motivação por trás te faz agir. Né? Te faz agir totalmente. No que você vai comer, o que você pode se vestir, o que você vai assistir, como você vai viver, recalcula a rota, volta de novo pro planejamento, porque tem uma filosofia. Qual que é a filosofia de investimento que a gente passa para os nossos filhos? Vamos pensar hoje, antes da gente começar nosso treinamento aqui, primeira aula nossa aqui, 10 minutos de aula. Vamos fazer filosofia do brasileiro? Que é a filosofia do pobre? Qual que é? Na verdade é trabalhar para conseguir dinheiro para pagar as contas. Primeira coisa, uma coisa que você tem que cortar da vida do teu filho agora, a palavra trabalhar. Se você depender do dinheiro do teu trabalho para ter uma boa vida, você vai ter uma vida miserável para sempre. Quem falou isso, Luizota? Não, Warren Buffett. Vou repetir. Se você depender do salário do teu trabalho para ter uma boa vida, você está a um passo de uma vida desgraçada. Ele fala exatamente isso. Óbvio, qualquer coisa que acontecer no teu trabalho, qualquer coisa que acontecer na tua empresa, qualquer coisa que acontecer na tua saúde, acabou com a tua vida e da tua família inteira. E isso ninguém percebe, tá? Trabalho é uma desgraça. Desta forma. Trabalho é maravilhoso quando você faz aquilo que você tem propósito, aquilo que você ama, aquilo que é o teu potencial de existir. Quando você trabalha naquilo que é o teu motivo de existir, gerar valor para o outro, quando o teu trabalho gera valor para o outro e você se sente remunerado por aquilo, sem contar o financeiro, aí sim faz sentido o trabalho. Mas normalmente a filosofia do brasileiro, gente, se você não concordar comigo, filho, estuda, se forma, consiga um trabalho, se aposente e morra. É isso. É que na verdade já vem de casa mesmo, né? O filho pergunta pra você: ah, mamãe, o que você vai fazer? Ah, tô indo trabalhar. Pra que você vai trabalhar? Pra pagar as contas. É sempre essa palavra que a gente usa, pagar as contas. Então a gente tá associando o trabalho a uma coisa ruim. E não é uma coisa ruim. A gente já tem que começar a mudar esse pensamento. Não, é péssimo. Né? Não, é uma desgraça. Mas você não ouviu isso a vida inteira? Mas trabalhar é uma desgraça. Não tem quem gosta de trabalhar. Gente, só fala que gosta de trabalhar quem fala da boca pra fora. Ah, eu adoro acordar às 6 da manhã, pegar um ônibus e chegar no trabalho às 8, ficar até às 6 e repetir isso durante 40 anos da minha vida. Não tem quem goste. Ele faz porque a troca que ele faz é boa. Ele é bem remunerado. Agora, uns ou outros, e é raro, vai encontrar aquilo que é o potencial dele existir. Olha a filosofia envolvida. É o motivo dele existir. E óbvio que a gente não veio no mundo para simplesmente fazer o que alguém mandou. A gente tem um potencial, cada um tem um. Né? Eu gosto de falar em público, gosto de falar da internet e assim vai. A Juliana já não gosta. Você entende? Já são potenciais diferentes de existir. Para mim é uma diversão estar aqui falando na frente de todo mundo e para ela já é uma coisa desconfortável. Não é? Ah, com certeza. Por quê? Porque o potencial de existir é outro. Quando você encontrar o teu potencial, e é isso que a gente procura para os nossos filhos. Você entende? Para o nosso filho a questão é como ele achar aquilo que ele ama, tá? E a filosofia aqui é outra. A filosofia é a gente criar uma renda passiva para ele, e você vai entender o que eu quero dizer, para manter ele financeiramente fazendo aquilo que ele mais ama, não importa quanto ganha. Não importa quanto ganha, porque se a gente garantir que ele tem uma renda para sustentar ele durante o resto da vida, e a gente também, aí você faz aquilo que você quer. E foi o que a gente conquistou na nossa vida. A gente fez muito tempo uma coisa que a gente não queria, até conseguir achar aquilo que é o sonho nosso. Até conseguir viver essa vida que é sonho mesmo. Eu falo que eu sou um cara... Falo isso todo dia, né? Sou um cara sortudo. Eu tenho exatamente tudo que eu preciso ter. Tá? E poucas pessoas podem falar isso, né? Só que você notou que aqui começa a abrir um alerta que deve estar na tua cabeça aí. É mesmo, eu nunca... Qual que é a filosofia que eu tenho de trabalho e de dinheiro na minha família? O que eu busco? O que eu passo para os meus filhos? Quando eu falo do trabalho, eu falo como algo positivo ou algo negativo? Como... O que ele vai fazer no futuro? Eu começo a mostrar para ele as coisas que vão dar mais dinheiro ou eu coloco as coisas que ele está mais apto, né? Enxergar isso, você vai ver que esse slidezinho vai voltar daqui a pouco, mas enxergar isso faz uma diferença tão grande, mas tão grande na vida de todo mundo, e você vai ver o porquê, tá? Você vai ver o porquê muito claro. Volta na questão do porquê. Eu sempre dou um exemplo, quando eu fazia aula até a parte de investimento, eu costumava falar, e aqui muitos de vocês acompanharam lá, né? Eu falava, se eu falar agora para todo mundo sair na rua,
tá? Para correr aquela maratona, não importa a cidade que você tá. Sair agora na rua e correr 42 quilômetros. 42 quilômetros agora. Quem consegue? Quem consegue? Eu não. Certamente ninguém. Certamente ninguém, tá? Agora, se o Catai voltar e falar, eu dou R$1 milhão para quem terminar a prova. Filho, até de cadeira de roda você faz. Você vai se arrastando no chão, mas você faz. Não importa, para você notar que não é preparo físico. É o propósito, é a motivação que te faz agir, óbvio. Né? O que te faz agir é a obstinação de fazer aquilo. Se não começar por ali, como que teu filho... Gente, eu fico pensando, como você vai motivar uma criança? Eu vi até uma pergunta dessa, alguém mandou hoje no Instagram. Luiz, como motivar uma criança de 6 anos de idade que só tá no computador e no celular hoje, jogando joguinho, como motivar ele a ser alguém na vida? Né? Olha a dificuldade que a gente tem. Eu não sei se vocês concordam comigo, que cada vez vai ficando a geração menos motivada, né? A gente está na geração neném. Nem trabalha, nem estuda, nem faz nada, né? Onde os pais mantêm eles. Cara, mas até onde isso vai? E tem um drama maior para um pai do que o filho não fazer nada? Eu acho que muitos de vocês acompanham casos parecidos com esse, né? O que faltou ali? Faltou a educação, não só financeira, a filosofia do porquê fazer algo, do porquê. E dá assim, com um joguinhos que estimulam o teu filho a pensar na filosofia diferente. Existem um monte, tá? Abordar o joguinho de uma forma diferente, abordar o porquê que ele faz aquilo, abordar não desistir. E nós vamos conversar passo a passo disso com vocês ainda hoje. Vamos lá? Eu acho que o abordar o não desistir é uma coisa, né? Porque a gente vê hoje que as pessoas começam os projetos e não finalizam. Né? Então elas desistem muito fácil. A primeira pedrinha que aparece no caminho, o carro já para e não vai para frente. Então a gente tem que estimular as crianças a elas insistirem, fazerem e ir até o fim, né? E a gente pode fazer isso de várias formas, né? Uma delas, assim, que eu sempre uso é você estimular a criança a conseguir por alguma coisa. Eu sei que às vezes é estranho você sempre premiar, né? Mas eu acho que muito do que você consegue é buscando o prêmio, que foi o exemplo que você deu de ter R$1 milhão para ganhar. Você ficou com mais vontade de chegar. Pode ser até que você não conseguisse chegar, mas você ia se esforçar o teu máximo, né? Então é isso que eu tento estimular muito no Tutu, isso é forçar ele a fazer alguma coisa sem desistir. É não necessariamente ser o melhor, mas obrigatoriamente dar o seu melhor. Você entende? Que são coisas bem diferentes, né? Não precisa ser o campeão, mas tem que dar o melhor, tem que dar o último do sangue. Isso a gente vive aqui em casa. Aqui em casa, o Tutu jogando os videogamezinhos, ele quer parar, ele quer desistir, ele chora. Eu sento do lado dele, 3 anos e pouquinho, quase 4, e falo, você não vai desistir. Se você desistir, você para de jogar e não joga mais, porque você vai até passar, tá? E isso é muito marcante neste momento aqui. Tá? Do porquê. Nós estamos no porquê ainda. Se não enxergar o porquê, este processo inteiro que a gente está fazendo não faz sentido nenhum. Tem um livro chamado Outliers. É best-seller, é genial. Tá aí na tela de vocês este livro, tá? E tem muitas ideias geniais lá dentro. Mas qual que é a característica básica desse livro? O autor, ele fala que talento simplesmente não existe. Ou ele deixa de ser importante ao longo do tempo. Cara, e poucas coisas fazem mais sentido do que isso. Óbvio. Ele fala, mas peraí. Mas e esses jogadores de futebol? E esses cantores? Aí ele mostra que, na verdade, não foi o talento. Ele dá provas científicas do porquê. O que acontece? As pessoas que chegam no sucesso normalmente foram aquelas que foram mais exigidas e que tiveram mais condições ao mesmo tempo. Um exemplo que ele dá claro é, por exemplo, os jogadores profissionais de futebol, por exemplo. Tá? Pesquisa depois o nome dos jogadores mais feras. Pega 100 nomes. Eu te garanto que a maioria deles, mais de 60%, eles têm aniversário até março. Mas o que isso tem a ver? Mais de 80% até julho. Então até julho é 80% dos jogadores de alto rendimento. Mas por quê? Por uma questão lógica. Se imaginar que quem nasceu dia 1º de janeiro e quem nasceu dia 30 de dezembro do mesmo ano, eles têm a mesma idade, eles têm o mesmo nascimento pro esporte, mas eles têm um ano de desenvolvimento físico diferente. Luiz, mas um ano faz diferença? Todo. Por quê? Quando vai ter os testes nos clubes, o que acontece? Quem é mais velho, quem lá tá de janeiro e fevereiro passa. Ele é mais estimulado, ele pode treinar num clube profissional, ele tem mais horas de dedicação.
Que aí ele fecha isso daqui com uma coisa que é importantíssima. E você deve ter ouvido isso falar em outro lugar. A mestria está ligado a 10 mil horas. Qualquer coisa que você faça na face da Terra, você fica bom mesmo e apto após 10 mil horas. Não é 10 mil horas corridas, é 10 mil horas de dedicação exclusiva àquilo. E aí ele dá exemplo porque o Steve Jobs, porque o Bill Gates chegou onde chegou. Então tá muito ligado à época que você nasceu, à exposição que você teve e assim vai. Nossa, Luiz, aí vira um determinismo? É. E essa é a diferença de um filho criado com uma educação financeira para aquele que não. Ele fala que tem duas formas de criar um filho: o jeito rico e o jeito pobre, tá? E isso é muito marcante porque as características são muito claras. Não é porque nasce rico, é porque é educado rico. Você entende? Ele é exposto às coisas diferentes. Ele fala que tinha um pai que ele entrevistou, que todos os filhos tinham sido muito bem sucedidos, e ele falou, mas qual a característica que tinha? Ele falava, é muito simples. Tudo que meu filho perguntou para mim na vida, eu respondi. E o que eu não sabia, e era mais de 90%, eu dava um livro para responder. Cara, olha que genialidade que está por trás disso, né? Cara, é 10 mil horas preparando alguém. Imagina você começando o filho, aquele que está com 15 anos, né? 15 anos de idade. Se você começar a educar teu filho agora com educação financeira, mesmo que ele não saiba nada, tá? Você tem que imaginar que se você fizer isso 2, 3 horas por dia, daqui 10 anos ele vai estar com 25 sabendo mais do que 99,9% da população mundial. E ele vai ser um sucesso financeiro e não há nada que impeça isso. É impossível, não tem como, porque é um jogo desleal. Tá? 99% da população é criada com uma mentalidade pobre. Aquela que pensa no trabalho, dinheiro para pagar conta, tá? E o dinheiro do próprio suor para pagar o dia a dia. Olha como é diferente daquele outro lado que vai entender fazer o dinheiro trabalhar por ele. É apaixonante ler esse livro e é apaixonante você ver como isso daqui é aplicável na vida de todo mundo para qualquer coisa. É incrível. É incrível. A gente pode citar aí, para mim é muito claro, né, que eu lembro uma época que todos os meninos, além de querer ser jogador de futebol, queriam ser piloto de avião. E como que é feito treinamento de piloto de avião? Ele precisa ter tantas mil horas, né, pilotando para você ser aprovado, né, poder pilotar, né? Para você ficar bom, na verdade com centenas de horas você já pode pilotar, com milhares de horas você começa a entrar numa companhia aérea, mas para você conseguir ser realmente um top do top, próximo de 10 mil horas, né? E eu comparo também na odontologia, né? A gente tem a gente é formado em odontologia, então a gente tem a nossa parte prática dentro da faculdade, que a gente faz várias coisas. O que a gente notava? Algumas pessoas, né, faziam muitas horas, faziam muitos trabalhos e ficaram muito bons antes das outras pessoas que não talvez tinham trabalhado tanto aquele tempo, né? E a gente nota, a gente sai da faculdade às vezes com algumas dificuldades, à medida que a gente vai trabalhando, atendendo, isso vai se tornando cada vez mais fácil, né? Então, em tudo na vida é treinamento e consistência, não tem desistência. Aí tá uma coisa engraçada, né? Agora, quanto tempo um pai, tá? Você que tá vendo do outro lado, quanto tempo você dedica para educar teu filho financeiramente? Quando ele tiver 10 anos, quantas horas você ensinou para ele de educação financeira? E quando ele tiver 20? E quando ele tiver 30? Por isso, se um dia ele tiver um problema financeiro, você não pode, como que eu posso te dizer, julgar e nem ficar chorando leite derramado, né? Porque tá nas nossas mãos criar um mundo diferente, como eu tava te falando, e até nas nossas vidas. Aqui dá pra ser aplicado na vida de qualquer um de nós. Com certeza. Né? Dá pra ser aplicado na vida de qualquer um. Assumir a responsabilidade. Cara, se você pensar nesse das 10 mil horas, isso tem vira uma magia na vida, né? Vira uma magia. Por quê? Porque você sabe que você tá 10 mil horas de qualquer coisa que você sonhe na tua vida. Não tem saída. Quem pensa em dinheiro o dia inteiro, pensa nisso. 10 mil horas, você vai ali, depende do tanto tempo que você dedica em cada dia, né? Depende, tem gente que vai conseguir em 3 anos, tem gente que vai conseguir em 10, tem gente que vai conseguir em 20, dependendo do quanto que você é eficiente em focar naquilo, né? Ter o foco de ir até o final. Acontece muito aqui no Instagram, se você olhar, fica subindo e caindo gente que vai entrando e saindo. Nós estamos numa geração onde as pessoas, principalmente os jovens, eles não têm paciência mais de consumir conteúdo de qualidade. Por quê? Porque nós estamos na era do entretenimento. Luiz, isso é ruim? Depende pro filho de quem. Pro meu vai ser ótimo. Por quê? Porque cada vez vira uma concorrência mais desleal. Não tem saída. Quem sabe vai dominar quem não sabe. E não tem... Luiz, mas é injusto. Como assim é injusto? Cada um focou no que queria. Um focou na diversão
dopamina no cérebro. O outro focou em resultado, dopamina na vida. Nenhuma escolha que você faz, que qualquer um pode fazer, você pode escolher para o teu filho a partir de agora, né? Vamos em frente? Para mim, esta é a verdadeira riqueza e isto é o porquê, né? Tem muito do meu porquê aqui pro meu filho. Para mim é muito claro há muito tempo que o tempo é o maior medidor de riqueza. Mesmo se você pensar, deixa eu dividir aqui com vocês uma coisa, ó. A fórmula da riqueza, existe uma fórmula da riqueza, né? A fórmula da riqueza é igual juros compostos. Ela basicamente é aporte, tanto o inicial quanto o mensal, aporte, vezes taxa de retorno, que é taxa de juros no caso aqui, taxa de retorno que você tem por período, vezes tempo. Então se você olhar, são 3 variáveis e elas trabalham unidas, tá? Essas 3 variáveis. E esta é a base da educação financeira. Qualquer pessoa que domina isso daqui, qualquer um que domina isso daqui, tem uma vida diferente dos outros. Acabou. Porque tem 2 tipos no mundo de pessoa. Aquele que ganha através de juros compostos e aquele que paga a conta. Crédito, né? O famoso cartão de crédito. O que fica rico e o que fica pobre. Você que fica pobre, o banco que fica rico. É simples assim. Tá? É muito simples assim. E dentro desses 3, o que mais me importa normalmente é esse daqui, ó. Por quê? Você vai ver que o tempo faz uma diferença enorme na vida. Olha, para quem tem hoje até 10 anos, só não fica milionário se não quiser. Por quê? Porque dá para fazer com pouquíssimo de dinheiro. Com pouquíssimo de dinheiro. O tempo, se você olhar, é uma coisa que é do começar hoje. Sempre que você começar antes vai ser melhor. Só que olha, nós vamos conversar daqui a pouquinho, você vai ver que este da taxa de juros, que é outro que você pode melhorar, isso daqui se melhora como? Educação financeira. Aprendendo o que você pode fazer para ter um retorno melhor. E o aporte, esforço de trabalho. Você concorda? Entre todos, o pior, sem dúvida nenhuma, é este daqui, ó. Isso é muito marcante. Por quê? Porque é o único que você tem que doar a vida para ele. Os outros não. Os outros você consegue arrumar, adequar. Você entende? E por que eu te falo isso? Lembra da questão das 10 mil horas? Se você tirar do teu filho que ele tem que fazer, se matar numa escola dos 5 anos de idade até uma faculdade aos 25, então são 20 anos aprendendo fórmula de Bhaskara, logaritmo, trigonometria, quando sai o crossing over, em que parte da divisão celular é o crossing over, quais são os tipos de cromossomos que existem. Cara, se você tirar isso da vida dele, fazer só como um cumprimento de currículo e colocar para ele educação financeira, que é o motivo final, porque ninguém fala que coloca o filho numa boa escola, é para dar mais educação. Não é. E você tem que ser sincero. Você coloca o filho numa boa escola para ele ter uma vantagem competitiva, para passar no vestibular, numa boa faculdade, para ele ter um bom emprego, para ganhar um bom salário. Você está treinando o teu filho a todo momento para ele ser um trabalhador assalariado. Não importa, é sempre assim. Você está ensinando ele a doar a vida. Você está ensinando aquilo que você não quer. Você está falando pro teu filho, faça exatamente aquilo que eu não quis fazer da minha vida. Aquilo que mais me deixa triste, me dói e me faz me sentir um merda. Faz igual, filho. Faz igual. Então vai lá e faz a mesma coisa que eu fiz. Porque eu espero que com você vai ser diferente. Não, não vai. Não vai. Plantar semente de melancia nasce melancia. Sempre melancia. Nunca vai nascer mamão plantando a porra de uma semente de melancia. Não tem como. Não tem como. E quando você começa cedo, você dá um tempo para ele. Você dá tempo, não só tempo de vida, mas tempo de entender que coisas são importantes. Meu filho, com 4 anos de idade, ele está sendo treinado para saber que uma Ferrari só é importante para quem ama carro, tá? Só. Se houver outro motivo que ele escolha, é imbecilidade para provar para alguém que ele é o que ele não é, tá? Agora, se ele ama carro como esporte, beleza. Agora ele está aprendendo valor e preço. O que ele quer fazer e como uma escolha mal feita toma tempo de vida.